Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 17 de fevereiro de 2021, são 20 horas e 37 minutos. Lição número 10, Jesus e a oração do Pai Nosso. Você é uma pessoa muito bem-vinda por aqui, você é superintendente da Escola Bíblica Dominical, você é dirigente de congregação, pastor, e principalmente você, aluno da Escola Bíblica Dominical, você é o nosso alvo principal. Nós veremos nessa lição algumas coisas interessantes. Texto do dia. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Síntese. A oração do Pai Nosso foi deixada por Jesus para nos ensinar acerca da importância da oração em oculto na primazia de Deus, no direcionamento de nossas petições e do valor do altruísmo em nossa trajetória cristã. É interessante nós colocarmos e até entendermos algumas questões sobre a oração do Pai Nosso. Conta-se que certa vez, numa escola, a professora chegou para os alunos e perguntou quais eram os grandes medos dele. E quando um garoto foi perguntado, ele perguntou: meu maior medo é do mal, amém. E daqui a pouco eu te falo por quê. Vamos começar pela nossa hora da revisão. Resposta número 1. Porque cada expressão nela usada possui implicações que nos dão verdadeiras lições de vida. Resposta número 2. É aquela que nós fazemos em segredo, no oculto dos nossos quartos, por exemplo, e que somente Deus pode ver. Resposta número 3. Bondade, desprendimento, caridade, generosidade, humanitarismo, longanimidade e renúncia. Resposta número 4. Por nós referirmos a Deus, assumimos um compromisso de vivermos em um processo de constante santificação. Resposta número 5. Presente e futura. Introdução. A oração do Pai Nosso nos mostra o valor do altruísmo e a relevância do princípio da reciprocidade, bem como a necessidade magna de glorificarmos a Deus com toda a nossa vida. Essa oração é um convite a vivermos com intensidade o verdadeiro cristianismo seguindo a Jesus de forma integral e convicta. Sobre a questão do mal amém, é porque as pessoas sempre faziam essa oração e terminavam assim: e livra-nos do mal, amém. Então a criança sempre associava que o mal, amém, era algo muito tenebroso. Nós também falamos sobre a oração do Pai Nosso, sobre que é uma oração dominical, que também não é verdade. A oração de Mateus capítulo 6 é uma oração padrão, uma oração modelo, e nós veremos algumas particularidades nesta oração. Jesus ensina a respeito da oração. Jesus, o nosso referencial em tudo. Uma verdade maravilhosa na vida do cristão é o fato de poder ter em Cristo o seu referencial por excelência. Se somos seguidores do Mestre, devemos sempre fazer todas as coisas do mesmo jeito que Jesus faria em nosso lugar. Atos capítulo 1, versículo 1 nos dá uma ideia muito boa de que Jesus fazia e ensinava, ou ensinava e fazia. Não era uma hipocrisia, como muitas pessoas dizem. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então veja que nós precisamos estar imitando o que Jesus faria no nosso lugar. Qual é o plano de Cristo para uma determinada caminho da nossa vida, uma determinada situação da nossa vida. Então veja que Jesus é o nosso modelo referencial em tudo. Em tudo nós precisamos compreender que é Cristo quem nos determina o que fazer. É Ele que nos dá uma luz, Ele quem nos dá uma orientação. Então é nele que nós temos o nosso referencial. O que Jesus faria no nosso lugar? Muitas das vezes vemos situações de que nós, como cristãos, nós não damos o exemplo que Jesus daria, né? Falo daria porque estou falando do verbo passado, mas nos
falamos como cristão. Eu sou cristão, mas é algo dessa natureza. Por exemplo, você está numa discussão e por alguma razão você quer partir para a briga e você vai falar aquela velha frase, né? Eu sou cristão, mas o meu braço ainda não se converteu. Bom, o teu braço também precisa se converter. Você não precisa agredir ninguém. Então veja que Cristo era o nosso e é o nosso modelo, é o nosso referencial. Então muitas das vezes nós não nos questionamos a respeito disso. Queremos fazer do nosso jeito. E o nosso jeito é sempre o jeito errado. Nós precisamos ter orientação da parte do Senhor, buscar ao Senhor na nossa oração para saber o que melhor fazer para aquela situação da vida. Uma oração que nos ensina a viver. Primeiro, devemos orar evitando a publicidade do ato. Segundo, não fazer o uso de repetições vãs apenas para esticar suas orações. Tanto a oração em oculto quanto a oração sem repetições vãs são conselhos que evidenciam o zelo de Deus para com o exercício da oração verdadeira, que é a busca da alma do homem pela plena comunhão com o Deus que tudo criou. Muitas pessoas acreditam que por muito orarem serão ouvidos. Nós temos, por exemplo, um ato bem diferente que foi o caso de Jabes. 1 Crônicas, capítulo 9, capítulo 4, versículos 9 e 10, vai nos falar acerca de Jabes, que tinha uma vida bem complexa, orou ao Senhor, em poucas palavras, o Senhor o atendeu. É claro que quando nós temos muita comunhão com o Senhor, geralmente nós oramos mais, nós temos mais uma vida de oração. A nossa oração é uma oração mais longa, não há nenhum problema nisso. Aqui a questão é quando a pessoa estica a oração somente para parecer aos homens que é uma pessoa espiritual, parecer aos homens que é uma pessoa de oração. A nossa oração ela tem que ser sincera diante do Senhor. Se você é uma pessoa que ora muito, que ore muito, que você não está começando agora, ainda não tem muito uma vida de oração, comece orando pouco, não tem nenhum problema nisso. Como eu já falei, o caso de Jabes, por exemplo. Agora, nós precisamos fazer da oração uma atividade normal na nossa vida, ou seja, nós temos que ter o hábito de orar. Como já falaram, pessoas que têm uma vida de oração, como foi o caso de Daniel, Jó, pessoas que oravam, tinham o hábito de orar, e o Senhor sempre dará vitória. É interessante nós falarmos da oração no intuito de conversa. Assim, quando você tem algo para tratar com seu pai, por exemplo, eu gosto de pegar a figura do pai, porque o nosso pai, Deus é o nosso Pai Celestial, então pega uma figura tem mais a ver, né? Uma analogia um pouco melhor. Então, quando você vai conversar com seu pai, por exemplo, você pode falar com seu pai em rápidas palavras, dependendo da situação. Mas há situações que você vai ter que parar para conversar com seu pai, porque o assunto é longo. Da mesma forma é o Senhor. Quando nós temos algo para falar com o Senhor, terá momentos que nós teremos uma oração longa. Há momentos que uma oração um pouco mais curta já resolve a nossa situação. O importante é que a nossa oração não tem que ser uma oração somente de petições. Ela tem que ser uma oração principalmente que nos dará uma intimidade, uma comunhão com Deus. A oração secreta. A oração é secreta por se tratar de algo muito íntimo e pessoal, uma necessidade nossa de termos um tempo exclusivo para o nosso relacionamento com Deus. É bem verdade que nos tempos atuais, que vivemos principalmente a era da tecnologia, nós perdemos o nosso tempo em muitas atividades, em muitas situações, tecnologias, por exemplo, rede social, e nós não deixamos um tempo exclusivo para Deus, viver para Deus, orar ao Senhor, buscar o Senhor na nossa necessidade, até porque o Senhor tem prazer de ter comunhão conosco, mas nós precisamos do Senhor, precisamos estar orando ao Senhor para que assim nós venhamos ter intimidade com Ele. E é bem verdade que, infelizmente, as coisas da vida hoje nos ofuscam e tomam o nosso tempo, e muitas das vezes nós deixamos de lado esse bom hábito da oração para estar fazendo outras coisas que muitas das vezes sequer é do agrado de Deus.
Os principais ensinos da oração do Pai Nosso. Uma oração altruísta. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar de um modo que evidencia o coletivo, o humanitário e o desprendimento do benefício próprio. A oração aqui vai nos ensinar sobre acerca de geral, o coletivo, todos nós juntos. Não é somente a minha. A oração não será somente eu orando em favor da minha vida, mas eu orando a favor de todos os meus irmãos, família e etc. Vem uma questão aqui muito do próximo, assim como foi a questão de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Vemos que o Senhor mudou o cativeiro ali de Jó e perdoou os seus amigos devido às coisas que os amigos de Jó teriam falado a ele. Então veja que a oração tem esse efeito. Inclusive é uma coisa até interessante de nós fazermos, e você, por exemplo, porventura você tem uma pessoa que você tem uma certa indiferença, por exemplo, e acontece que às vezes há pessoas que nós temos alguma diferença, né, não se dá muito bem, por alguma razão. É interessante você pegar essa pessoa e orar por essa pessoa nas suas orações. Fazer menção do nome dessa pessoa, entregar ela na mão do Senhor. Sabe por quê? Porque isso não vai mudar o mundo, mas vai mudar o seu pensamento referente àquela pessoa. Você vai acabar vendo aquela pessoa com os outros olhos. E você vai ver, quando você observar de fato, você estará completamente com aquela indiferença que outrora você tinha, você não terá mais. Você estará completamente sarado desta mágoa. Então sempre quando você, porventura, tiver alguma indiferença com alguma pessoa, ora por ela. Põe ela nas suas orações que você vai ver que o Senhor irá te curar desta mágoa. O princípio da reciprocidade. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na sequência, o mestre explica que se perdoarmos as ofensas dos homens, o Pai Celestial nos perdoará também. Mas se não perdoarmos aos que nos ofendem, também não seremos perdoados por Deus. Aqui é um ponto bastante delicado, porque na bem da verdade você tem perdoado as pessoas que estão te devendo, por exemplo. Você perdoa uma dívida, independente se a dívida é muito ou se é pouco, você tem perdoado, você usa essa questão do perdão. Veja que também aqui é uma questão também de ofensa, né? Mais referente à ofensa. Mas quando a pessoa te ofende, você a perdoa ou você guarda rancor? Ou como algumas pessoas dizem, né? Eu não vou me rebaixar para essa pessoa. Como assim se rebaixar? Parece que um é maior do que o outro? Não, a Bíblia diz que todos nós somos iguais. Uma vez que nós somos iguais, se eu não perdoar o meu irmão ou a minha irmã, o Senhor também não me perdoará. E, infelizmente, naquele grande dia, muitas pessoas perderão a sua salvação. Estão sempre na escola bíblica dominical, vão aos cultos de doutrina, estão sempre ativos na igreja, fazem tudo o que tem que fazer, mas não libera perdão. Então, naquele grande dia, irá perder a sua salvação pelo simples fato de não perdoar o próximo. E é bíblico. Nós vemos aqui que se eu não perdoar o meu irmão, Deus também não me perdoará. Uma vez que alguém não é perdoado por Deus por seus pecados, então certamente essa pessoa padecerá a eternidade no inferno. Então veja que há pessoas que irão perder a sua salvação pelo fato de não perdoar. Então, se porventura você tem uma indiferença com alguém, independente se foi você que errou com ela ou ela que errou com você, dê exemplo você e peça perdão a essa pessoa para que assim você alcance as bênçãos do Senhor e principalmente manter a sua salvação em dia. É Deus que nos livra do mal. Deus permite que passemos pelas provas e adversidades, porém não nos tenta. Pelo contrário, fortalece-nos a fim de vencermos as tentações. Quando vemos as questões de provas, de adversidades, situações, muitas das vezes
ficamos frustrados. Por que estou passando por isso? Por que eu perdi essa pessoa tão querida? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu perdi meu trabalho, meu emprego? Por que eu perdi o namorado, a namorada? E, enfim, uma série de situações. Por quê? Porque é na adversidade, nas frustrações da vida que nós vamos mostrar de fato a que tipo de Deus nós servimos. Por que isso? Porque muitas das vezes nós achamos que o Senhor, Ele nos tenta. O Senhor não tenta o homem. O Senhor prova, permite provação, assim como Ele permitiu a provação de Jó, por exemplo. Então o Senhor, Ele permite algumas tentações, mas Ele nos prova. Ele, como foi com Daniel, por exemplo, na cova dos leões, Ele permitiu a penalidade de Daniel. Entretanto, o Senhor passou com ele. Então veja que uma coisa é você passar por uma provação, outra coisa é uma tentação. Existe, e ser tentado, é bom deixar claro também que ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação, é você ir pela tentação, e isso é pecado. Mas você ser tentado, não, isso não é pecado. O próprio Jesus, por exemplo, ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Você pode ver isso lá em Mateus capítulo 4. Então veja que o Senhor é Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece através das nossas orações. A glória e o poder pertencem a Deus. Em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, sempre Deus. Os primeiros 3 tópicos da oração contemplam a santidade e a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aqui até as pessoas costumam dizer que venha a nós o teu reino. Não, não é venha a nós o teu reino, é venha o teu reino. O Senhor está em primeiro lugar na sua vida? Ou você põe outra pessoa ou algo, alguma coisa na frente dele? O Senhor, para Ele, a nossa adoração. Mas muitas das vezes as pessoas se vai na presença de Deus buscando a sua própria glória ou buscando algo para si e se esquecem do Senhor. Mas a oração do Pai Nosso vai nos mostrar que o Senhor tem a primazia, é do Senhor. Veja que a Bíblia nos fala algumas questões que diz que santificado seja o teu nome. O que isso quer dizer? É que nós temos que fazer coisas que santifiquem o nome do Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E assim segue, perdoa as nossas dívidas. E assim segue, está lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Então veja que nós precisamos, em primeiro lugar, quando você entrar na presença de Deus, de fato, entre na presença de Deus. Ore ao Senhor, glorifique e exalte o nome dEle. E depois você faz os seus pedidos, os seus agradecimentos, mas primeiro glorifique e exalte o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. Quando falamos santificado seja o teu nome, estamos nos comprometendo com a ação de santificação do nome precioso do Pai Nosso. É aquilo que eu acabei de dizer. Você, quando entra na presença do Senhor, você glorifica Ele, venha o teu, melhor aqui, santificado seja o teu nome. Nós temos que fazer as coisas para que o nome do Senhor seja glorificado, seja santificado. Então, nós vivemos a oração do Pai Nosso, na verdade, ela não é uma oração para ser recitada, mas para ser vivida. Nós precisamos viver a oração do Pai Nosso, né, que é a oração, nossa oração modelo. Nós temos que viver e não somente repeti-lo, como fazem muitos, né, com vãs repetições. É chegado o reino. À medida que a igreja avança em sua missão, o reino de Deus se faz presente, promovendo a justiça e a ação do Espírito Santo sobre o seu povo para destruir as obras do inimigo, curar os doentes e anunciar a salvação dos perdidos. A igreja precisa avançar cada dia mais em sua missão, que é de pregar o Evangelho a toda criatura, levar o amor de Cristo a todas as nações e não ficar com discussões desnecessárias dentro do templo. Discussões essas que não vai levar a lugar nenhum e, na verdade, dependendo do calor dentro da discussão, até entristece o coração
de alguns. Então que nós venhamos levar a mensagem de Cristo, né? Para que a igreja venha avançar a cada dia mais, para que assim os enfermos possam ser curados e anunciar a salvação a todos aqueles que estão ainda perdidos neste mundo de horror. Nós precisamos levar o Evangelho de Cristo. Conclusão. A oração do Pai Nosso é um convite a buscarmos uma vida diária ainda mais próxima dos padrões divinos. Ao falarmos no santo nome de Deus, assumimos um compromisso com a santificação. Ao clamarmos pela misericórdia divina, almejamos também as bênçãos sobre as pessoas que conosco caminham. Ao reconhecermos que o reino de Deus é chegado, nos comprometemos em viver intensamente o nosso chamado a ser verdadeiramente igreja, o corpo de Cristo. Então, que nós venhamos a cada dia mais fazer da oração do Pai Nosso, vivenciar a oração, estarmos de fato vivenciando e não apenas falando a oração, repetindo a oração, ou deixando a Bíblia aberta em Mateus 6, como se fosse resolver algo, ou mesmo no Salmo 91. Nós precisamos fazer da oração o nosso hábito diário, vivenciar a oração, viver intensamente esta oração, né? Fazer como de fato, buscar o reino do Senhor, buscar e santificar o seu santo e poderoso nome, fazer com que o reino dele venha. Como eu posso fazer isso? Evangelizando, levando a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo em amor, que é a raiz do Evangelho. Então, que nós venhamos a cada dia mais ter na oração do Pai Nosso um modelo para que nós venhamos vivenciar esta oração, viver esta oração na nossa vida, na prática, para que assim nós venhamos dar testemunhos de Cristo aqui na terra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!